o que é o espiritismo, quando surgiu, em que lugar, em que circunstâncias. Todo mundo está vendo? Vocês estão vendo, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Vou dar uma olhadinha aqui. Tá, então a gente vai começar hoje, então, a nossa primeira aula, tá? Falando sobre o que é o espiritismo. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a história, as circunstâncias, como é que o mundo estava naquela época, tá? Bom, e antes de falar, a gente precisa estar falando aqui sobre mediunidade mesmo, tá? A gente precisa falar porque a mediunidade ela está intimamente ligada com a doutrina espírita, tá? Mediunidade ela tem se manifestado em todos os tempos e lugares desde a época mais remota. A crença na imortalidade da alma e a possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos sempre existiu. O homem sempre teve dentro de si a ideia da existência de um Deus. Então, assim, desde a era primitiva, o homem sempre, nós temos dentro de nós a ideia de que existe um Deus. Então, tudo aquilo que o homem não conseguia entender, ele entendia como Deus. Então, se ele via um trovão, um raio, ele entendia como algo, uma coisa superior e que dominava aquilo. O fogo, ele entendia como Deus. Foi aí que nasceu todas as religiões e o homem se tornou politeísta, né? Vem dessa época e dessas ideias aí. Na Índia, berço de todas as religiões da humanidade, nós temos o livro dos Vedas, datado aproximadamente de 1500 anos, onde encontramos claras afirmativas sobre a imortalidade da alma. Tá? Então, já desde, você vê, 1500 anos antes de Cristo, deixa eu só fechar o meu som aqui, senão vai atrapalhar. Então, 1500 anos antes de Cristo, já se falava sobre o mundo espiritual, sobre a alma, sobre a imortalidade. Aí no livro dos Vedas a gente vai ver que trouxe aqui alguns exemplos, tá? Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Então essa é uma ideia que eles já tinham já naquela época. O corpo envoltório da alma é uma coisa finita, porém a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. Aí lá no Egito a gente vai encontrar também o culto aos mortos e aos antepassados. Então desde aquela época eles já acreditavam na alma, na vida, no mundo espiritual, eles já se questionavam sobre a existência de deuses. Na China também nós temos o culto aos antepassados, Lao Tse e Confúcio, de 600 a 400 anos antes de Cristo. Eles também acreditavam na imortalidade da alma e na possibilidade da evocação de espíritos. Eu não consigo estar tendo contato aqui com todo mundo, aí qualquer coisa, se vocês quiserem interromper alguma coisa, pode falar com a Solange no grupo, ela me manda mensagem aqui, tá? Ou vocês mandam mensagem. Em Israel, 15 séculos antes de Cristo, nós também temos Moisés, que foi o grande legislador hebreu, que foi um grande médium. Na época, Moisés proibiu evocar os mortos. Então, isso já demonstra que o fato dele ter proibido é porque já existia um intercâmbio mediúnico naquela época, mas era muito descontrolado e era por qualquer futilidade. Por isso que ele proibiu. Ele visava reprimir os abusos e os desvios, que eram as consultas às sibilas, oráculos. Então, qualquer coisa que a pessoa fosse fazer, ela sempre estava consultando lá os oráculos, as sibilas. Então, eles não viviam aqui a vida, eles ficavam muito ligados no que esses oráculos falavam. E aí começou a haver muito abuso e começou a se desviar a mediunidade para coisas fúteis. Então, ele acabou proibindo.
E Moisés recebeu os 10 mandamentos, que até hoje representa a base dos códigos de moral e ética do mundo, que foi também através da mediunidade. Na Grécia, vários filósofos se referem à evocação de espíritos. Pitágoras, 600 anos antes de Cristo, Astófanes, Sófocles e Sócrates também se referiam à evocação de espíritos e sobre a alma, sobre o mundo. Eles já falavam muito sobre o mundo espiritual. A unicidade de Deus, pluralidade dos mundos habitados e a multiplicidade das existências. Esses assuntos eram muito debatidos pelos filósofos gregos naquela época já. Sócrates dizia que quando a alma despida do corpo, conserva evidentes traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. No último livro da Bíblia, no Apocalipse, a gente também vai encontrar. Traz algumas previsões recebidas pelo apóstolo João enquanto estava isolado na ilha de Patmos. Ele teve, através da visão mediúnica, a revelação de situações futuras que descreveu numa linguagem simbólica. Aí, na Idade Média também, a gente vai encontrar, na época da Inquisição e das Guerras Santas, o estudo da religião era praticado em sociedades ultra secretas. Os médiuns foram perseguidos como bruxos. Joana d'Arc, ela recebia visões divinas e ouvia vozes que a instruíram a ajudar as forças de Carlos VII e livrar a França do domínio da Inglaterra. Então, naquela época, os médiuns eles eram muito perseguidos, eram queimados como bruxos, porque a mediunidade não era aceita. Mas a gente vê que ela sempre existiu, desde a era primitiva. E aí a gente vê que naquela época, né, e até pouco tempo atrás, as religiões tinham um ensinamento dúplice, um exterior, que eram cerimônias e rituais, e outro interior ou secreto, revestido de um caráter profundo e elevado, que era somente para os iniciados. Então, existia lá a religião que se ensinava para o povo, e era sempre algo exterior, são aqueles rituais, e superficial e exterior, e somente os iniciados, aqueles eram muito poucos que tinham conhecimentos mais profundos. Somente esses iniciados é que estudavam sobre o mundo espiritual, sobre a alma, a vida após a morte, a existência de vidas em outros planos. Então isso não era dado a todas as pessoas, era um conhecimento mais secreto. E a gente vai ver naquelas sociedades secretas, Rosa Cruz, eu esqueci agora, né? Eu não me lembro agora, os templários, né? Me fugiu agora da mente aqui. Mas tem muitas sociedades secretas que eles estudavam sobre a religião, sobre a espiritualidade, mas era só entre eles. Isso não era passado para todas as pessoas. E aí que vem o espiritismo, que ele tem um caráter de revelação, o caráter da revelação espírita é exatamente esse, é abrir esse véu, é abrir para todas as pessoas um conhecimento que era passado apenas para alguns iniciados. Então a gente vai ver, quando a gente olha aqui o Livro dos Espíritos, todo o estudo que Kardec faz sobre alma, sobre os mundos habitados, sobre Deus, a gente vai encontrar esses ensinamentos, às vezes, lá na Grécia. Sobre Deus, não porque eles eram politeístas, mas sobre a alma, sobre o mundo espiritual, a gente encontra muito disso. A gente vai encontrar no livro dos Vedas. Então, todo o ensinamento da doutrina espírita, quase todo ele, não é nada de novo. É algo que já vinha sendo estudado, mas a diferença é que isso foi passado a todas as pessoas, né? Se a doutrina espírita vem e abre aquele véu para poder revelar aquilo que não era revelado a todas as pessoas. E aí a gente precisa, para poder entender em que contexto a doutrina espírita chegou, a gente precisa pensar um pouco na evolução do pensamento humano. A gente precisa pensar primeiro, na Idade Média, como é que era a religião. A religião dominava tudo, ela dominava a ciência
dominava a vida social e era cheia de dogmas. Então as pessoas elas tinham que obedecer cegamente, sem questionar. Tanto é que quando, na época da Inquisição, os médiuns, aqueles que tinham algum conhecimento, que revelavam esse conhecimento, eles eram queimados como bruxos. E aí esse pensamento não se sustentou, porque chegou um momento em que aquela fé cega já não conseguia conter mais as pessoas. E aí começam os movimentos de reforma, como o protestantismo. E aí tem a Revolução Científica, em que a religião, a ciência, ela acaba se separando da religião. E começa, então, os cientistas, eles começam a questionar vários dogmas da igreja, porque eles não concordavam, eles começaram a pensar, começaram a estudar e começaram a ver que não era da forma como a igreja passava. E aí a gente tem o exemplo ali de Galileu, quando ele falou que a Terra não era o centro do universo. E aí quase ele foi morto por isso, e aí a partir dele começa uma revolução científica para poder separar esse conhecimento científico da religião. E aí a gente entra lá no renascentismo, né, em que tem toda esse conhecimento científico, ele toma uma proporção muito grande, é uma época muito rica em pensadores, em cientistas, em filósofos. Foi uma época em que a humanidade ela cresceu muito, aprendeu muito. E no renascentismo a gente vai ter ali o iluminismo, onde se começa aí toda uma revolução social e de pensadores, de ideias, de cientistas. Então foi uma época muito rica para a humanidade. E aí a gente tem que falar sobre ali os espiritualistas e materialistas. A gente tem aqui como exemplo, eu trouxe o Spinoza, Baruch Spinoza, e o Thomas Hobbes, que é um Spinoza espiritualista, Hobbes materialista. Aí que surge também as ideias de ateísmo. Eu trouxe como exemplo o Barão de Holbach, que era um ateísta, tá? E aí quando a gente fala sobre espiritualista, materialista, ateísta, não era uma discussão fútil, sem fundamento, eram discussões profundas mesmo. A gente vê que a humanidade, ela realmente estava questionando a religião que durante muitos e muitos séculos dominou as pessoas. Então eles começam ali a questionar Deus realmente, porque eles começam a ver que a religião não supria as necessidades e tudo aquilo que eles começaram a entender como correto. E aí aí que é uma época de um grande debate. Nesse contexto a gente pode falar sobre Auguste Comte, sobre Karl Marx, nunca consigo falar esse nome, porque quando a gente vê ali alguns extremos, então existia sempre o extremo da religião, saiu depois para o extremo do materialismo. E aí começam também as pessoas, primeiro elas eram dominadas pela religião, depois elas foram dominadas pela economia. Então começa ali a luta de classes, né? As pessoas mais ricas dominando aquela classe de proletariado que trabalhava como escravo e também não pensava. Então a gente vê que assim, o conhecimento, esse conhecimento sobre discussões espirituais, sobre Deus, sobre mundos espirituais, sobre alma, ela sempre estava na elite, né? O povão mesmo sempre era para aqueles que tinham mais possibilidade de estudar. O povão tinha que trabalhar, tá? E aí a gente começa a ver que começa a existir aí uma luta entre espiritualista, materialista, ateísta, e o mundo vai ali mudando bastante. Nesse período surge o espiritualismo racional. E o que é isso? Então, a gente tem aqui, eu trouxe como exemplo o Immanuel Kant e o Rousseau. Tá? Quem é professor conhece bem o Rousseau. Então, o que aconteceu nesse período? Eles começaram a entender a espiritualidade, mas questionando, raciocinando essa espiritualidade. Eles não aceitavam mais aquela fé cega
que eram obrigados pela Igreja Católica. Então, esses espiritualistas começaram a questionar muitos dos dogmas e eles começaram a estudar. E esses questionamentos foram para a universidade. Hoje, a nossa universidade ela é materialista, né? Tem até ali um núcleo de design inteligente que há pouco tempo abriu no Mackenzie, e eu lembro que eu li várias coisas, assisti alguns vídeos, então alguns pesquisadores inconformados, e teve um que falou assim, que aonde entra a ciência sai a religião, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Então a gente vê que agora a gente está tendo um movimento também para sair, porque hoje a universidade ela é materialista. A gente desde cedo separa nitidamente a religião da ciência. Mas naquela época a universidade ela era espiritualista. Então, desde criança, desde muito cedo, as crianças já estudavam na escola sobre espiritualidade. Então, eles estudavam sobre alma, sobre Deus, sobre mundos espirituais, estudavam sobre moral, né? Muitos filósofos, existiam grandes debates sobre moral, sobre o que era moral, sobre o que era certo, sobre o que era errado. E hoje a gente não vê isso, né? A gente não tem mais isso na escola. Tá? E aí Rousseau influenciou... voltando aqui. Rousseau influenciou muito Pestalozzi, que Pestalozzi ele era discípulo de Rousseau e que acabou influenciando Kardec. Porque Kardec, quando ele era ainda adolescente, menino, ele foi estudar na Suíça, né, em Yverdon, não me lembro o nome certinho, que era uma escola de Pestalozzi, que era dirigida por Pestalozzi. E Pestalozzi ele tinha, como Rousseau, ideias muito diferentes para a época. Então, ele achava que o conhecimento ele tinha que ser construído, não era sentar lá e um professor ficar falando como hoje é nas escolas, né? O aluno senta, o professor dá toda a aula e o aluno só escuta e ele só absorve aquilo, decora aquele conhecimento, ele não aprende. Então, eles ali tinham uma outra concepção de ensino. E aí me lembra, não sei se vocês sabem, né, alguns de vocês já sabem, que o Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico Xavier, ele já reencarnou, ele deve estar por volta aí de 20 anos, e na época, um tempo atrás, né, por volta aí do ano 2000, quando começaram a falar um pouco sobre isso, que ele estaria reencarnando, se falava que o Emmanuel ele seria um educador. Aí eu ficava pensando, nossa, mas educador por quê, né? Imaginava que ele seria ali um grande ícone da doutrina espírita, um grande médium. Alguns falavam que ele ia ser presidente da República, né? E aí falaram que ele ia ser educador e eu não entendi. Aí depois, fazendo esses estudos sobre a doutrina espírita, sobre como que as coisas aconteceram, eu entendi realmente por que ele vai ser educador. E eu imagino, porque a gente hoje vive muito como na época anterior a Kardec. A gente está vivendo muito num mundo muito materialista. Então, eu acho que realmente precisa haver uma revolução na educação para que as pessoas comecem a estudar sobre ética, sobre moral, sobre espiritualidade, sobre Deus, para a gente sair dessa situação em que nós vivemos hoje totalmente materialista, tá? Bom, e aí influenciou, e aí o Kardec, na Revista Espírita, em 63, ele vai falar o seguinte, ó: foi nestas circunstâncias eminentemente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo ter-se-ia chocado contra o materialismo todo-poderoso. Em um tempo mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Então ele fala assim, ó, se o Espiritismo tivesse chegado na época ali em que o materialismo estava dominando o mundo, ele teria se chocado e não teria ido para frente, porque o materialismo imperava, sim, totalmente.
Se fosse um tempo ainda mais recuado, ele teria se chocado contra o fanatismo da igreja. Não teria espaço de forma alguma. Então a gente vê que ele chegou realmente no momento certo, na época certa, em que as pessoas estavam realmente questionando e raciocinando a espiritualidade. Ele se apresenta no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não mais pôde impor uma barreira séria e em que se está fatigado do vazio deixado pelo materialismo. Então, assim, as pessoas tinham necessidade de algo mais do que aqueles dogmas e aquela fé cega, e mais do que o materialismo que não era nada, era um vazio, as pessoas só consumiam e não tinham mais nada do que isso. No momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apodera de todos os espíritos, quando se está à procura das grandes soluções que interessam ao futuro da humanidade. Então Kardec vem depois, em 63, falar que realmente a doutrina espírita chegou no momento certo. Houve toda uma preparação espiritual, a humanidade precisou evoluir nos seus pensamentos, nos raciocínios, na ideia que fazia sobre religião e espiritualidade, para que o espiritismo fosse tão bem aceito. E por isso que ele se disseminou assim pelo mundo todo de uma forma muito rápida. E aí, quando a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, eu vi as perguntas de Kardec e falava, nossa, mas de onde que ele tira essas ideias? De onde ele tira essas perguntas? Porque eu pensava, nossa, eu não ia ter nem metade dessas perguntas. E aí, quando a gente começa a estudar e ver isso daí, ver que Kardec, desde criança, estudava sobre espiritualidade, então a gente vê que tudo que ele perguntou para os espíritos eram coisas que ele já debatia na escola, ele aprendia na escola, as pessoas debatiam na escola. E aí, fazendo um estudo sobre esse assunto, a gente vai ver que aqui no Brasil também existe a escola, a universidade era espiritualista racional nessa época. Então, no mundo todo, houve um movimento de espiritualismo racional. Bom, até antes de falar sobre isso, a gente pensa assim, ó. Mas para que eu vou saber tudo isso, né? Eu não vou lembrar de nada mais. Daqui a pouco eu vou esquecer tudo isso daí, porque é difícil para a gente estar guardando essas coisas. Mas o importante aqui para vocês é vocês pensarem o seguinte, que o importante é vocês terem uma ideia de como é que o mundo estava na época que surgiu a doutrina espírita, até para a gente poder entender o que é o espiritismo. Entender como é que os espíritos superiores dirigem a evolução do pensamento humano, a evolução da humanidade, como é que eles trabalham essa evolução. E para que a gente tenha uma base. Quando eu fui estudar ali sobre algumas coisas, a gente vai falar sobre Swedenborg, que era um precursor da doutrina espírita, eu fui ver alguns vídeos, aí eu vi o vídeo de um rapaz assim, que é muito fã do Swedenborg, ele foi realmente um grande cientista. E ele foi realmente um grande precursor da doutrina espírita. E aí ele começou a falar assim, ele começou a criticar os espíritas, porque não dão valor nenhum, eu acho que é só Kardec, Swedenborg não é ninguém, né, na visão dele, e ele começou a criticar Kardec por um trecho lá, que ele escreveu na doutrina espírita, falando que Kardec era racista. Eu já vi várias coisas sobre isso. E aí ele falou um monte, só que aí o que a gente vê? Que ele estava falando alguma coisa que ele nem entendia, então ele pegou um trecho e ele entendeu que o Kardec era racista. Então, quando a gente não consegue entender um contexto em que alguma coisa está inserido, quando a gente não consegue entender ali os fundamentos, todo o pensamento, a gente não consegue ter um raciocínio correto sobre o assunto. Então, ele estava ali falando... tem alguém que está falando que o áudio não está bom. Desculpa, gente, agora que eu tô vendo aqui, ó. Melhorou? Será ou não? Tá tudo certo aí?
falar aqui mais perto um pouco do computador, falar mais alto, tá? Então, quando a gente consegue ver, quando a gente estuda e a gente começa a ver assim, o contexto na qual aquilo está inserido, a gente consegue compreender melhor a doutrina espírita. Porque eu vejo assim, muitas vezes que os próprios espíritas não compreendem a doutrina espírita, às vezes. Então, eles falam coisas que não existem, porque não têm um conhecimento sobre a história do espiritismo. Tá? Não tem um conhecimento desse entorno. Bom, gente, se tiver algum problema aí, pode falar, tá? Que eu tô aqui agora, vou deixar aqui, vendo aqui o que vocês estão falando para poder estar corrigindo, tá? Que não estava vendo aqui. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre os precursores da doutrina espírita. Vou falar sobre Swedenborg, que eu falei agora. Ele era um cientista sueco, grande autoridade em física, astronomia, engenheiro de minas, anatomista, inventor, zoologista, financista, político, espiritualista, profundo estudioso da Bíblia, e nem coloquei tudo que ele era. Inteligentíssimo. A gente vê que nessa época, assim, né, vieram grandes gênios aqui para ajudar a impulsionar a evolução do planeta Terra. O Swedenborg, ele era médium, né? Ele tinha a mediunidade de dupla vista, que era a visão à distância. Ele se comunicava facilmente com espíritos, tá? Suas visões do mundo espiritual geraram relatos que foram comprovados posteriormente pelos trabalhos de Allan Kardec e André Luiz. Então, ele escreveu muitos livros sobre a espiritualidade. Ele escreveu muita coisa importante, mas também muitos absurdos, porque acreditava em tudo que os espíritos lhe ditavam, sem passar pelo crivo da razão e do bom senso. Então, essa é a diferença entre ele e Kardec. Kardec, quando ele escreveu, ele codificou a doutrina espírita, ele não sentou ali com o espírito e foi escrevendo tudo que o espírito falava para ele, não. Ele fez todo um trabalho em que ele ouvia vários médiuns do mundo todo, ele mandava as mesmas perguntas para vários centros no mundo todo, e depois ele reunia essas perguntas, analisava qual que era a universalidade de respostas, aquilo que era, e que só um falava, ninguém mais falava, que era absurdo, e ele foi dessa forma que ele foi codificando a doutrina espírita. Já Swedenborg não, ele tinha lá um mentor que falou muitos absurdos e ele escreveu e acreditou cegamente nesse mentor. Tá? Aí um outro exemplo é o Edward Irving, que ele era um pastor numa igreja escocesa, e lá nessa igreja foram registrados muitos fenômenos de comunicações dentro da igreja. Ele tinha o dom de línguas, que era o dom de falar línguas desconhecidas. Aí a gente tem o Andrew Jackson Davis também, que era um médico clarividente. Ele se interessou pela técnica de Mesmer, e aí ele fazia diagnósticos de doenças. Cada órgão aparecia claramente com uma radiação especial e peculiar que obscureciam em casos de doenças. Para quem não conhece, o Mesmer é dele que veio os passes magnéticos, tá? Que ele fazia ali, ele era um médico e ele utilizava a técnica do magnetismo para curar pessoas, mas ele não era espírita, não. Ele era médico mesmo. Então ele tinha uma técnica ali de doar energia magnética, que é a energia que a gente tem no corpo, para poder restabelecer os doentes dele. Tem livros escritos, é bem interessante, tá? E aí o Andrew Jackson Davis, ele se interessou muito por Mesmer e ele tinha a capacidade ali de ver os órgãos, ele via por dentro da pessoa e ele conseguia achar doenças ali pela visão mediúnica dele. Ele previu o aparecimento do espiritismo em 1847, ele dizia que os espíritos comunicavam-se entre si com encarnados, e aí ele fala o seguinte: não levará muito tempo para que essa verdade seja manifestada, e o mundo saudará com alegria o surgimento dessa era, ao mesmo tempo em que o íntimo dos homens será aberto e estabelecida a comunicação espírita, tal qual a desfrutam os habitantes de Marte, Júpiter e Saturno. O Espiritismo, o livro de Kardec foi escrito em 1860, Livro dos Espíritos, 1863, se não me engano. Preciso confirmar aqui, tá? Então, pouco tempo antes, ele já previu que realmente haveria uma grande revolução no mundo.
E aí a gente tem que falar ali, então, das irmãs Fox, que moravam em Hydesville. E aí que começa todo o movimento da espiritualidade para chamar a atenção dos homens para a existência de espíritos, tá? Que até então sempre se soube de espíritos, mas era visto como fantasma, né? Como algo ali que, né, era para assustar, que dá medo, tinha que correr. E aí a partir das irmãs Fox é que começa realmente ali um grande movimento para chamar a atenção dos homens com relação à vida espiritual. Então, em 1847, John Fox ele mudou-se, né, para uma casa em Hydesville, no estado de Nova York. Era uma casa assombrada, que era considerada assombrada pelos antigos moradores, porque ouviam ruídos estranhos. E aí, depois que eles se mudaram, esses ruídos que já eram notados antes pelos inquilinos, voltaram a acontecer de uma forma muito intensa. E às vezes eram simples batidas, outras soavam como arrastar de móveis. Se vocês gostam de filme de terror, vocês já viram filmes sobre Hydesville, com certeza. As filhas de John Fox, que ficaram conhecidas como irmãs Fox, elas ficaram tão alarmadas que elas se recusavam a dormir sozinhas. Os sons eram tão fortes que as camas tremiam e se moviam. Então a gente vê que a espiritualidade chegou chegando mesmo, chegou arrebentando ali, que era para realmente chamar a atenção do mundo. E aí, em 1848, essas pancadas se tornaram mais violentas. Foi então que a mãe das meninas teve a ideia de fazer um teste. Ela pediu que fosse indicado, por meio de pancadas, a idade dos filhos. E as respostas foram corretas. Então, ela perguntava, e eles estabeleceram ali um sistema de comunicação, né? Que uma pancada era sim e duas não. E aí, quando ela fazia as perguntas, né, dependendo do número de pancadas, era sim e não. Quando ela perguntava a idade, eles davam o número correto de pancadas. E aí que eles começaram a ver que ali estava havendo alguma comunicação. Foi dessa forma que descobriu-se que as pancadas provinham de um espírito assassinado naquela casa há 5 anos, que foi enterrado na parede da adega, motivado por dinheiro. Procurando minha água aqui, só um minutinho. Vou tomar um golinho de água. A notícia espalhou-se rapidamente, houve uma série de investigações, sempre confirmando a autenticidade do fenômeno. Então começaram a investigar aquilo e várias pessoas confirmaram que realmente aquele fenômeno existia. Numa das primeiras comunicações das irmãs Fox foi afirmado que as comunicações não se limitariam a elas e espalhar-se-iam pelo mundo todo. E em breve surgiram muitas manifestações espirituais em muitos outros centros independentes da família Fox ao redor do mundo. Após esses fatos, desencadeou-se no ano de 1848 o fenômeno das mesas girantes. Aí a gente vê aqui, ó, eles colocavam, né, os médiuns sentavam ao redor da mesa, colocavam a mão em cima da mesa, se concentravam e essa mesa suspendia no ar. Imagina isso hoje, né? Imagina se a gente vê uma mesa assim subindo. Olha como que a espiritualidade chamou a atenção das pessoas naquela época. Em 1850, os próprios espíritos indicavam uma nova maneira de comunicação. Bastava simplesmente que as pessoas se colocassem ao redor da mesa, em cima da qual se punham as mãos. Levantando um dos pés, a mesa dava uma pancada cada vez que fosse proferida a letra que servisse ao espírito para formar as palavras. Esse processo, ainda que muito lento, produziu excelentes resultados, e assim chegou-se às mesas girantes e falantes. Então eles começaram a se comunicar através dessas mesas. As mesas moviam-se em todos os sentidos, giravam sobre todos os dedos dos experimentadores e às vezes se elevava no ar sem que se descobrissem as forças que a tinham suspendido. Assim, a moda das mesas girantes e falantes tomou conta das cidades norte-americanas e, em seguida, a Europa. Então, isso tudo são fenômenos ali de mediunidade de efeitos físicos, tá? Que depois, quem quiser ler no Livro dos Espíritos, a gente vai estar falando sobre isso depois. É uma mediunidade de efeito físico, em que precisa de um médium com a capacidade, com esse dom de efeito físico, e precisa de espíritos para poder estar ali movimentando
a matéria, porque o espírito ele não movimenta a matéria sozinho, ele precisa de um médium. Né? A não ser homens de ciência, bem poucos se importavam em descobrir as causas do fenômeno. Então isso daí virou uma moda, né? Virou algo de diversão. Né? Então ninguém nem queria saber o porquê que a mesa subia, o que ela estava querendo fazer. Então começaram a usar isso daí como oráculos, né? Ficar fazendo pergunta boba, querendo ouvir a resposta dos espíritos. Tá? Então muito poucos se interessaram a entender esse fenômeno. No meio da aparente futilidade, os espíritos iam mostrando e ensinando o que podiam em condições tão inadequadas. Mas o objetivo central estava sendo cumprido, atrair a atenção do homem inteligente para a espiritualidade. Com o passar do tempo, o método sofreu aprimoramentos com letras do alfabeto e um grande ponteiro que girava selecionando as letras. Em 1853, em Paris, o espírito comunicante sugeriu que buscasse na sala vizinha uma cestinha de vime, ao qual fosse fixado um lápis e em seguida a cestinha deveria ser colocada sobre uma folha de papel. Um dos presentes foi convidado a colocar suavemente a mão sobre ela e aí era o nascimento da psicografia. Aqui não é a cestinha de vime, mas é algo parecido e similar, tá? Em que punham a mão ali em cima do objeto, esse objeto se movia e escrevia ali. É óbvio que era muito difícil escrever, né? Porque não é uma mão que está escrevendo, era algo mais grosseiro, mas foi aí que surgiu ali a psicografia. Até que o fenômeno chamou a atenção de Kardec. Então Kardec, quando ele foi chamado, né, pelo amigo dele para ir, ele nem queria ver, porque ele achava que isso era uma bobagem, né? Então, só que quando ele viu, a primeira coisa que ele pensou é assim: mesa não fala, cesta de vime também não. Então tem uma causa inteligente. Alguém é um espírito que está ali querendo se comunicar. Então Kardec se interessou muito em estudar o fenômeno, né, e não se divertir como as outras pessoas. E aí surge a doutrina espírita. Para a gente poder só entrar aqui e contextualizar, a gente tem aqui em João 14, capítulo 14, versículo 18 ao 23, uma frase de Jesus, que ele disse o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, mas o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Então Jesus ele foi embora, mas ele prometeu que ele retornaria. E ele retornaria para consolar as pessoas, explicar tudo aquilo que as pessoas não haviam entendido e que haviam esquecido. Ele prometeu que ele traria um consolador que iria lembrar de todo o ensinamento dele. Então surge o Espiritismo no tempo marcado para cumprir a promessa do Cristo, proclamando que Deus é liberdade, mensagem libertadora. A sua implantação é obra de uma pleiade de espíritos superiores, presidida pelo Espírito da Verdade. É aí que surge a doutrina dos espíritos. Kardec foi o codificador, coordenador das indagações que foram submetidas aos espíritos superiores. Então, só voltando aqui, então Kardec, né, para a gente entender que não foi a doutrina espírita, ela não foi trazida por Kardec. Kardec ele questionou, ele organizou, ele estudou, né, ele fez as perguntas, ele coordenou todas as respostas que ele recebeu e junto com várias pessoas ali eles estudavam todas essas respostas, todas essas perguntas para poder codificar a doutrina espírita. Então, o espiritismo é a doutrina dos espíritos, tá? Não é de Allan Kardec. Kardec, óbvio que ele, né, tem ali um papel, né, muito importante, relevante, porque ele é o próprio exemplo da fé raciocinada mesmo. Mas a doutrina não é dele, e não é de um espírito, é dos espíritos. A doutrina espírita traz ali o mundo espiritual.
Ele traz ali a ciência espírita. Bom, aí Kardec depois, então em 1857, eu falei 63 aquela hora, em 1857, então Kardec ele publica o Livro dos Espíritos, depois de ele reunir todo o material de estudo e ficar ali anos estudando tudo que ele recebia de vários centros do mundo todo. Após ele fazer toda essa coletânea, ele escrevia muitas cartas o tempo todo para esses centros aí, recebia as respostas, né, catalogava tudo, via o que era absurdo que só um ou outro falava, pegava aquilo em que todos eles falavam, né, de forma ali igual, e aí ele codificou, e aí ele escreveu e publicou o Livro dos Espíritos. E tem isso, então, Era do Espírito. E aí ele faz um paralelo entre espiritualismo, materialismo e espiritismo. Então porque na época existia sempre ali vários questionamentos sobre espiritualismo e materialismo. E aí Kardec vem e fala, não, o espiritismo não é espiritualismo, ele é algo diferente, separado do espiritualismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. A doutrina espírita tem uma base espiritual, assim como o espiritualismo. Aquele que crê que existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Então a gente vê aí muitos espiritualistas que falam várias coisas, mas eles não estudam a doutrina espírita da mesma forma que os espíritas. É algo diferente, tá? Eles vão ali muito ali naquilo que eles sentem, naquilo que eles estão percebendo, né? A doutrina espírita não, ela é embasada em estudo das manifestações, em análise das manifestações, ela é embasada numa ciência espírita. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. O espiritismo é a doutrina dos espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural, que é o cético e o crente. Aí a gente faz um paralelo entre o que é maravilhoso e sobrenatural, sobre aquele que é cético, sobre o que é crente. Uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. Então Kardec não acredita em sobrenatural e nem maravilhoso. Tá? Tudo é, e ele fala que se é superstição é falso, porque no espiritismo não tem superstição, tem estudo, tem comprovação de fatos, tem análise de fatos. E ali, tudo que ele escreveu não é fruto de opinião, é fruto de observação dos fenômenos. Representa a libertação dos dogmas religiosos, é um despertamento. O espiritismo, então, ele traz aquele conhecimento que era só para aqueles iniciados, aqueles poucos privilegiados que podiam ter conhecimento do mundo espiritual, para todas as pessoas. Ele abre o véu para todas as pessoas. E ele liberta, porque o conhecimento liberta, né? Quando a gente consegue entender como é que o mundo espiritual se manifesta, o que é o mundo material, o que é o mundo espiritual, como é que Deus age nesses dois mundos, a gente consegue ter mais liberdade, a gente consegue entender um pouco melhor. Ele identifica o espiritismo como uma filosofia espiritualista, que é apoiada sobre raciocínio e fatos. Tenho adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas. Sondei, perscrutei esta nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem conhecer o como e o porquê. Isso daí ele escreveu lá num livro que se chama O que é Espiritismo. Então Kardec, tudo ele questiona. Kardec, ele era um professor, ele era um cientista, ele era alguém de renome mesmo na época dele. Ele influenciou todo o ensino público na França, então ele era um homem da ciência. Tanto é que quando ele começou a codificar a doutrina espírita, o nome dele é Rivail, ele mudou o nome para poder diferenciar o professor do espírita.
né? Ele diferenciou uma pessoa da outra. Então Kardec, ele era um cientista. E aí ele começa a falar sobre as relações do mundo material com os espíritos. E ele fala o seguinte, ó, que na questão 627 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos, fala assim, ó, mas Jesus já falou tudo, né? As pessoas já conhecem sobre o mundo espiritual, né? Já não é nada, nenhuma novidade. Jesus já falou tudo. Para que precisa dos espíritos? Por que precisa de uma doutrina dos espíritos? E aí os espíritos falam o seguinte: Jesus empregava na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Então Jesus, ele não falou tudo, ele falou conforme as pessoas conseguiam entender naquela época, conforme os costumes, e por meio de alegorias, por figuras de linguagem, né? Por meio de alegorias e parábolas. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para o mundo, muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são as que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Então eles falam assim, ó, Jesus ensinou, mas as pessoas não entenderam o que ele ensinou. Então o Espiritismo vem para explicar. E aí a gente, para terminar, já terminando aqui, a gente vai falar sobre os princípios básicos da doutrina espírita. São 5 princípios básicos. A doutrina é fundamentada nesses princípios, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de evolução, que é a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Então a gente não tem vida só aqui na Terra e não tem vida só no mundo material. Existe o mundo espiritual também. São muitas moradas na casa do Pai. Então, quais são as conclusões? O Espiritismo é uma doutrina religiosa revelada por espíritos superiores, através de médiuns, codificada por Allan Kardec, educador francês em Paris em meados do século XIX, e é composta por princípios filosóficos, científicos e religiosos, que é o aspecto tríplice da doutrina espírita. Revelar significa tirar o véu, tornar conhecido o que é secreto. As leis divinas são reveladas a criaturas humanas de acordo com o seu grau de entendimento e a capacidade de compreensão das verdades reveladas. O Espiritismo veio revelar o mundo espiritual, explicar os ensinamentos de Jesus, que não foram entendidos pelos homens. E aí tem um aspecto tríplice, então, que é ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita é considerada, então, a terceira revelação. Por quê? Então, a gente tem aqui a primeira revelação, que a gente vai estudar mais para frente, que é Moisés, o Decálogo, que é a lei de justiça. A segunda revelação, que é Jesus e o cristianismo, que aí traz a lei de amor. E a terceira revelação é o Espiritismo, que é codificada por Kardec, que traz ali a verdade. Então essas são as 3 revelações do mundo trazido para a gente, tá? E aí, para a gente só encerrar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? Então a gente vai voltar agora lá para o GIS, para a gente vocês estarem comentando ali, questionando e a gente está conversando, tá bom? Vou parar por aqui, interromper aqui a nossa transmissão e a gente vai voltar lá para o GIS.